Você não precisa ser juiz nem fazer direito para falar sobre justiça. Ela faz mais parte da sua vida do que você imagina. Meu nome é Debs e está começando mais um Papo Debs. Bora bater esse papo? Que tal um cafezinho para acompanhar? Sejam muito bem-vindas, minhas queridas Naths, que hoje vai ser a maior confusão de Nath para cá, Nath para lá, que a gente está com a Natália de Campos e a Natasha Vasconcelos hoje. Então, mulheres, sejam muito bem-vindas, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Como que estão as coisas por aí? Olá, meninas, boa noite, Deb, boa noite, Nath. Prazerzaço estar aqui com vocês. É sempre um prazer, inclusive, estar com as duas. Espero que em algum momento a gente consiga se reunir todo mundo aqui em algum lugar desse país. Bom, tô aqui em São Paulo, né? A noite tá bem quente, vários mosquitinhos de luz aqui, os gatos no. Amém, calor! Graças a Deus, ninguém merece. Os gatos no pico da energia, então, se vocês ouvirem algum barulho aí, vocês já sabem que é Elis Regina e Belchior no ápice da energia. Prazer, obrigada pelo convite. Olá, gente. Meu nome é Natasha Vasconcelos. Eu estou falando com vocês hoje aqui de Belém do Pará, do norte do país. Aqui a gente costuma dizer que é um sol para cada habitante, sobretudo quando vocês estão passando frio aí, a gente está no calor assim dobrado aqui. Eu vou fazer uma geolocalização aqui. Eu sou uma mulher branca. O meu cabelo, ele é em cima do meu ombro, mais ou menos. Ele é cor de cobre. Eu uso um óculos com uma moldura grossa, preta. E eu tô num quartinho todo branco. Atrás de mim tá tudo branco. E é assim, tô com o ar-condicionado torando aqui, porque senão não estaria conseguindo falar com vocês de tão calor que tá em Belém. E é isso. Bom, então a gente já está com o nosso destino de qualquer lugar deste país, como Natália falou, então vai ser em Belém do Pará, já sabemos a localização do nosso encontro. Mulheres, eu queria começar perguntando para vocês, né, advogadas, como que vocês chegaram aí nesse lugar de vamos ser advogadas, né? Tipo, qual que foi o sentido que vocês encontraram assim nessa profissão? E colocando aqui para vocês que estão escutando a gente, né, que no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre o que a Natália fala muito, e que é algo que eu me inspiro muito, que é que ela faz uma advocacia com afeto. Então, né, estejam aí bem confortáveis, que o papo vai ser um pouco sobre isso. O que que seria essa advocacia com afeto, o que que é advogar, enfim. Então, mulheres, esse é o momento da minha curiosidade de como é que foi aí esse caminho para chegar na advocacia para vocês. Bom, vamos lá. Na verdade, é muito louca a minha trajetória com a advocacia, assim. E eu já peço licença, que acho que a Nath também tem esse perfil, a gente não é muito do juridiquês, né? A gente fala bem. Amo. Então, assim, é esse vocabulário mesmo. Quando eu prestei a OAB, e aí eu passei para a segunda fase, minha mãe contou pro meu pai que eu tinha passado na OAB, e aí meu pai falou, mas o que é muito essa prova e tal? Aí minha mãe falou para ela ser advogada, né? Não adiantava só a graduação, precisava da OAB. Aí meu pai falou, mas isso ela já é desde pequena. Então, acho que a advocacia ela entrou na minha vida sem eu perceber. Acho que eu tinha uma idealização de advocacia, tinha uma idealização do que era o direito. E quando eu entrei na faculdade, eu descobri que não era nada do que eu tinha pensado. Mas eu me deparei com alguns nomes que me fizeram entender que poderia ser melhor do que eu tinha pensado. Então eu tive muita sorte, eu sempre falo isso, que no meu primeiro ano de faculdade eu tive professores que
ressignificaram o que eu entendia de lugar no mundo, assim. Acho que você teve aula com algum deles também, né, Debbie? Ana Cláudia Torezan, Silvio de Almeida, Rogério Battistini. Sim. Foram pessoas, assim, foram professores que mudaram a minha visão de mundo. E aí eu tive esse primeiro contato com o direito na faculdade, né? Porque a gente imagina que o direito é uma coisa meio glamour de série de filme. E acho que até na faculdade a gente ainda tem um pouco essa idealização de que a gente vai conseguir entrar em plenário falando alto, sei lá, acho que a gente idealiza isso em algum momento. E então eu fui fazer estágio no Dom Orione, que foi onde a gente se conheceu, inclusive. E aí eu tive contato com uma advocacia muito real, precarizada, zero glamurosa. Às vezes tinha folha sulfite, às vezes não tinha, aquela coisa louca de assistência, com assistidos, assim, com realidades muito diversas, muito diferentes, né? Eu sempre fui classe média, e aí eu tive contato com vidas que eu falei, gente, eu acho que a advocacia não é pra mim, porque eu não tô conseguindo separar, tá me engolindo esse tanto de problema, esse tanto de vida, né, de demanda. Uhum. Aí eu saí de lá com crise de ansiedade, achando que, a advocacia não é pra mim, mas é aquilo, pensando que existiam vários tipos de advocacia, né. Aí fui pro corporativo, no extremo. Fui pro corporativo, atender empresa, ver planilha o dia inteiro, aquele negócio zero advocacia, né? Muito mais administrativo, então ficar ali dentro daquele escritório Faria Limers ali. O Faria Lima é um bairro aqui de São Paulo, né? Que é bem de advogados, assim, e mercado financeiro e tal. E aí, quando eu tive o contato extremo, eu falei, puta, mas isso aqui também não é o que eu quero. Tem que existir um meio do caminho, assim. Tem que existir alguma coisa que eu tenha mais liberdade para trabalhar do jeito que eu acredito, que a demanda não seja tão grande quanto quando a gente pega a assistência da Defensoria Pública, por exemplo, que é uma demanda muito grande. Mesmo que você queira se debruçar muito no caso, você tem um limite de hora por dia, um limite de produtividade, enfim, não tem como, né? É uma demanda muito grande. E aí foi que eu me encontrei na advocacia autônoma, pensando no que eu espero de um atendimento. E aí é muito esquisito, assim, né? Porque eu levanto essa bandeira dessa advocacia artesanal, dessa advocacia com afeto, e eu acho que isso era o básico, assim, era o que a gente deveria esperar de qualquer profissional em qualquer área, né? Só que quando chega as demandas no escritório, eu atuo essencialmente em direito de família, mas trabalho com alguns advogados que atuam em outras áreas. Por exemplo, atuo com o Dr. Davi do Rio de Janeiro, que atua em erro médico. A gente começa a ver que as pessoas não têm nenhum carinho pelo outro. Não é nem profissionalismo no lugar de, nossa, como eu entendo o direito, ou eu vou resolver seu problema. Não é nem nesse lugar. É no lugar do afeto, sabe? De entender que ninguém procura um advogado porque a situação tá... Aliás, deveria procurar, mas na maioria das vezes o problema chega no nosso colo já estourado, né? Então, se a gente não tiver essa sensibilidade, esse lugar de... Peraí, eu vou te escutar, mas não é que eu vou te escutar porque eu sou terapeuta, eu vou te escutar, não, eu vou te escutar porque a função do advogado também é essa. Eu não sei em que momento a gente distorceu a advocacia, no meu ponto de vista, que a gente entendeu que o papel do advogado era sentar e fazer uma petição, e mandar para o juiz e falar um monte de palavra difícil. Eu não sei, porque o direito, ele é burguês, ele é elitista, e aí... Nesse percurso, eu tenho tido o privilégio de encontrar pessoas como a Natasha, como você, enfim, que estão mostrando e falando, olha, não é só isso. A advocacia não é só a foto do café e a camisa com o look do dia e um monte de palavra difícil. Não, isso pode ser também, mas tem um outro tanto de coisa que engloba isso. E a gente nem precisa falar difícil ou se vestir impecável. Se quiser pode qualquer coisa, na verdade, né? Mas eu acho que eu defendo essa advocacia nesse lugar, da gente ouvir o que a pessoa tá dizendo. Porque quando a pessoa procura um advogado, muitas vezes ela nem sabe qual é o problema dela. E se você não tem essa escuta
de ouvir a história toda. Se você vai ali na velocidade 2, ali passando o que a pessoa tá falando, você perde detalhes que são importantes para a advocacia, para a pessoa, para o direito dela, para o meu trabalho. Então, foi um pouco assim que eu me encontrei na advocacia. Tenho me encontrado, nem todo dia é fácil, nem todo dia é light, nem todo dia é tranquilo. Às vezes a gente lida com uma demanda que você fala, cara, será que eu aguento? Né? Porque a gente escolheu uma profissão que é linda, que eu sou apaixonada, mas que é hardcore ali, é problema atrás de problema. Então, tem dia que dá vontade de falar, meu Deus, aquele dia de fúria, né? Mas acho que foi isso, basicamente. Espero ter respondido sua pergunta. Super. E acho que esse lance que você falou, né, que isso deveria ser o básico, né, do afeto, enfim, é que eu acho que é muito aquela questão da advocacia ou do direito como um todo ter sido colocado muito como a finalidade, né, tipo, o objetivo final ser a lei, né, tipo, o objetivo final é a comprovação jurídica de algo, né, e aí você esquece que nesse processo você só vai comprovar algo juridicamente porque você está falando de uma pessoa que tem conflitos e que está passando por uma situação delicada, né, assim, com maiores ou menores escalas de dor, sofrimento e angústias, mas está ali numa questão, porque ninguém procura advogado porque está muito feliz, assim, são raras as exceções, de, nossa, meu dia tá incrível, tá tudo ótimo, vou falar com o advogado porque tá muito bom. Geralmente tô tendo aqui um problema, até consulta, né, com a advogada, geralmente, tô sentindo que aqui vai dar algum problema, me ajuda a entender esse cenário. Acho que no último episódio vocês falaram disso, eu ouvi o último episódio e o seu convidado falou um negócio muito legal, que era isso, né, o direito da corte. Então, é isso, a gente não tá pensando no direito como uma finalidade de resolução, né? A gente tá pensando só em... de ser humano, tira né? da frente, exato. Sim, e aí eu lembro que a gente até comentou uma vez que é o básico, que é ouvir aquele ser humano que está na sua frente, né? Independente se você é advogado, terapeuta, não importa a sua profissão. Tipo, tem um ser humano com uma questão e ele tá na sua frente, por que não escutá-lo, né? Enfim, acho isso o básico. E só uma pergunta antes de escutar a história da Natasha, que eu tô super curiosa também. Nath, em que momento que a gente se encontrou naquela... que a gente estava fazendo entrevista para estagiar na Missão Paz? Tipo, em que momento da sua perdida aí de empresarial, não sei o que, foi esse momento que a gente se conheceu? Era antes de advogar? Foi, não, a história é toda muito doida, assim, porque eu fazia cursinho, né, fiz cursinho pra entrar na faculdade, não sei o quê. Aí, eu entrei na faculdade, em 2010 eu fazia cursinho, e eu comecei uma loja online em 2010. E então, a Denise era uma cliente minha no showroom dessa loja que eu tinha, que não era só online, tinha um showroom. E um dia ela foi com o irmão dela no showroom e viu um vadimécum lá na mesa, né? Coisa de estudante de direito. E aí ele falou, por que tem um vadimécum aqui? Aí eu falei, porque eu faço direito. Aí ele falou, nossa, não acredito. Aí a gente começou a conversar, enfim. Aí, em um dado momento da faculdade, eu comecei a querer estagiar, né? E eu postei no Facebook que eu tava procurando alguma coisa que eu tivesse contato, mesmo que fosse voluntário. E aí, ela falou, olha, aqui tem, por que você não vem aqui? Aí, eu fui fazer entrevista no dia, cheguei pra fazer entrevista, tava uma menina do meu lado, e falando, eu nunca vou esquecer que sua frase foi assim, nossa... eu vou conseguir ganhar menos do que eu já ganho. Era alguma coisa que meu pai vai me matar. Ai, a vida tranquila do direito. Sim. E foi assim. Tô indo ver um que eu ganho menos. A minha busca profissional é sempre ver qual que eu vou ganhar menos. E aí a gente trocou, acho que na época era Facebook, né, Dé? Acho que na época era Facebook. Sim. Ainda a gente trocou e a gente não perdeu o contato. Foi aquela coisa ali de sempre, à distância, ficar acompanhando o que o outro tá fazendo. Nossa, muito louco. Faz muitos anos isso e parece que eu continuo na mesma caminhada. Tipo, reclamando do direito e tentando fazer alguma coisa com isso, né? Mas bom, Natasha, conta pra gente.
Socorro, conta pra gente se foi essa mesma doideira ou não, sempre foi tudo muito óbvio. Não, na verdade, o direito parecia para mim um caminho muito óbvio, apesar de eu não ter na minha família ninguém na área. Minha família é uma família feita de professores, professores e professoras na área especificamente da educação física. Então, era um nicho muito específico dentro da área de educação. Mesmo assim, sempre foi alguma coisa que eu quis. Não a advocacia necessariamente. Eu, na verdade, queria ser promotora na época, né? A gente tem um negócio na advocacia, no direito, que a gente fala assim: a gente chega querendo ser desembargador, né? Desembargadora. E aí, quando a gente sai, a gente quer, sei lá, qualquer coisa, até que ganhe menos. A gente só quer trabalhar em qualquer coisa, né? Porque vai cada vez ficando mais longe as nossas pretensões. Mas, enfim, sempre foi óbvio. Eu nunca tive muita dúvida do que eu ia fazer. Mas, ok. Entrei na faculdade. Na época que eu entrei na faculdade, eu precisei urgentemente conseguir um estágio, um trabalho, na verdade, que pagasse a faculdade, né? E aí, distribuí, saí. Eu adoro contar essa história, assim, porque eu distribuí o meu currículo em, sei lá, 15 quarteirões, da minha casa até 15 quarteirões, assim. Todo lugar que eu via, distribuía, falava que estava procurando e tal. E aí, legal, acabei conseguindo esse emprego e fiquei algum tempo nele. E desse emprego, todos os outros chefes que eu tinha acabavam me indicando para outros chefes. Só que esse meu primeiro emprego já foi na administração pública e já foi com a temática do terceiro setor, que é uma temática totalmente fora dessa lógica de advocacia empresarial e tal. Então, o meu primeiro contato com essa noção de direito administrativo, de direito público. Eu sou especialista em direito público, eu sou pós-graduado em direito público, é a área que eu trabalho, é a área que eu atuo. Desde 2010, que é quando eu passei na OAB, né? E aí, esse meu primeiro contato com o direito público, ele vem a partir do terceiro setor. Então, isso foi um ganho muito grande para mim, no sentido do tema que a gente está abordando aqui hoje, que é uma advocacia de afeto. Porque eu imagino que essa advocacia de afeto, eu nunca conversei com a Nath sobre isso, mas quando eu ouvi, tinha alguma coisa em mim que falava assim: poxa, eu acho que eu exerço isso. E quando eu pensei que eu podia exercer essa advocacia, eu pensei, na verdade, na escuta. E a escuta foi algo que eu aprendi com os líderes comunitários, com as lideranças comunitárias dentro do terceiro setor. Então, quando eu precisei colocar isso dentro da perspectiva da advocacia, para mim foi muito fácil, porque a escuta já me era uma habilidade adquirida no trabalho, né? E a gente trabalha com o direito, que é uma perseguição pela lei, né? E a gente esquece que, na verdade, o direito é uma perseguição pela justiça. E que ele não vem da oratória, que é outra habilidade que a gente é muito ensinada a fazer. Ele vem, na verdade, de uma escuta. E a gente não aprende a escuta no direito. Você não está ali para escutar, você está ali para fazer a oratória, para falar o direito, né? Você não está ali para tentar escutar e tentar interpretar ali o senso de justiça e perseguir isso. Então, para mim, isso eu acho que é o choque maior, na verdade, de exercer essa advocacia, é porque o direito, ele não foi feito para isso. Ele não foi feito, não, mas ele perdeu essa essência de ser ensinado como uma busca pela justiça. E aí ele acaba virando uma busca pelo direito, pela lei, pelo que está ali, pela defesa do status quo e tal, tudo mais. E é curioso, porque hoje em dia eu tento ainda trabalhar na minha área, mas infelizmente eu já não consigo mais trabalhar na minha área, porque por conta dessa escuta, dessa habilidade de tratar esses assuntos com uma sensibilidade um pouquinho maior e ter perseguido depois uma técnica para incorporar essa sensibilidade, me levou para os direitos das mulheres, que é um campo que agora eu estou tendo que atuar de forma mais técnica, no sentido da advocacia, no direito de família e no direito penal, que eram duas áreas que eu não fazia porque eu atuava no direito público. Então, durante muito tempo da minha trajetória, eu fui parecerista, eu sempre atuei dentro do direito público, com o direito administrativo e sempre no sentido da consultoria, do parecer. E aí, quando eu passei no mestrado da UFPA,
em ciência política, eu criei uma página no Instagram, que é o @política para mulheres. E nessa página eu queria falar essencialmente sobre políticas públicas voltadas para mulheres, que continuava dentro da minha área. Desculpa. E isso me levou para outro caminho, isso acabou me levando para o recebimento de inúmeras denúncias sobre violência contra as mulheres, e isso foi trazendo para minha vida uma outra trajetória, que é a trajetória que eu tô hoje. Então, a minha trajetória hoje, eu atuo na área das políticas públicas para as mulheres, né? Como com assessoria parlamentar, consultoria parlamentar. E também é algo que eu não posso mais me furtar de fazer, é a advocacia. Um pé ali no direito de família, um pé ali no direito penal por conta da violência doméstica, né? E é curioso porque a violência, a violência doméstica, ela geralmente ela é desenvolvida por profissionais na área do direito de família, né? Vem ali resolvendo aquele conflito familiar e tal. E a Mary Beard, naquele livro dela, Mulheres e Poder, ela tem uma provocação que é uma provocação muito legal, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que é assim. Ela fala, a gente não foi ensinada a ouvir mulheres. E aí ela pede meio que pra gente começar a resgatar como foi que você foi ensinada a ouvir mulheres. E isso tem tudo a ver com a advocacia, porque primeiro a gente aprende a oratória, a gente não aprende a escuta. E quando a gente trabalha dentro da área do direito de família com mulheres em situação de violência, violências que elas já naturalizaram, elas sequer conseguem nomear, isso vai ser uma atividade nossa. E aí você lida com aqueles advogados, aquelas advogadas que abandonam essa escuta, eles têm um roteiro para ouvir essas pessoas. Então, eles falam assim, eu vou ouvir quando ela disser que ela se separou aqui, que teve uma violência aqui, não sei o que. Mas eles não ouvem todo o contexto. Às vezes ela não sabe identificar a violência. Então você precisa estar entregue naquele momento. Você precisa até ter um afeto, mas você precisa mais do que o afeto, na verdade, ter uma técnica da escuta de gênero. É uma escuta diferenciada. É uma escuta que é cheia de vivências, de violências naturalizadas, é cheia de apagamentos, é cheia de silenciamentos, né? E aí é muito importante que um profissional da área do direito, uma profissional da área do direito, aprenda a escutar, né? E a escuta, ela é o primeiro, ela é a primeira, ela é a porta aberta para essa advocacia do afeto. Porque quando você escuta, você acaba se sensibilizando com aquilo e aí você vai buscar o quê? A técnica para aquilo. E é isso que eu falo para todos os advogados que trabalham comigo hoje em dia. A responsabilidade de adequar o direito, a linguagem de quem a gente está falando com as nossas interlocutoras, ela é nossa, porque a técnica é nossa. Então, se a gente tem uma escuta e a gente ainda não achou a técnica que vai se adequar àquela escuta para que a gente possa dizer qual é o direito, para que a gente possa ir em busca dessa justiça, é porque a gente ainda não estudou o suficiente, porque tem essa técnica, né? Às vezes as pessoas dizem que é sensibilidade, não é sensibilidade. É sensibilidade do ser humano, né? Mas enquanto profissional, você tem que buscar essa técnica. E essa técnica, ela vai estar cada vez mais adequada quando você exerce essa escuta qualificada, essa escuta atenta. Eu acho que eu fugi completamente, mas é porque realmente eu nunca fui confrontada em pensar que o meu caminho da advocacia, o meu caminho no direito, ele ia me levar até aqui, assim, de alguma forma, dessa advocacia de afeto. Então, enquanto vocês perguntaram isso, eu comecei a desenhar aqui na minha cabeça. E eu acho que foi essa trajetória aí que acabou me levando, me trazendo para onde estou agora. Sim, e a ideia aqui é justamente que quando a gente conta histórias que a gente aprende mais do que se a gente ficasse falando aqui de teóricos e que falam sobre afeto, etc, né? Tipo, é como isso nos afeta e a gente consegue entender melhor, se conectar. E uma coisa que você falou, Natasha, que eu acho muito assim, caramba, é isso que eu fico pensando, né, na época que eu realmente advogava, né, e fazia esse lugar da advogada, o quanto eu ficava chocada quando, tipo, parecia que as pessoas não liam o que estava escrito, né? Assim, sei lá, você escrevia um negócio, aí o juiz falava outro que não leu, aí o outro advogado também não leu, você também não lê. Enfim, era uma coisa tão comum o não ler, que isso me lembra muito o quanto a gente foi ensinado, né? Eu fui ensinada durante a faculdade a falar muito, tipo, a convencer com argumento,
esse rolê da oratória, né? Que aí você é tão treinado a isso que você nem lê, porque o importante é o que você vai falar, porque você precisa falar, mas e daí se não tá fazendo sentido pro outro, né? Sei lá, colegas minhas advogadas que falam, caramba, eu tive que fazer tipo três idas ao fórum para falar com o juiz de coisas que eu já tinha escrito, e caramba, é só ler, por favor, leia o que tá escrito. Porque é isso, né? Uma busca incessante por quem tem a razão. E eu lembro que eu escutava isso nas aulas da faculdade, ganha quem tiver o melhor argumento, ganha, né? E esse ganhar, que também é um treco muito louco quando a gente está falando sobre a vida das pessoas, né? O que é ganhar algo, né? Então, acho, nossa, assim, perfeito você ter falado isso, porque para mim se encaixa muito nesse lugar do quanto a gente fala, mas a gente não lê, a gente não escuta, e parece que a gente tá falando sozinho no final das contas, né? Porque não conecta. A Nath tá fazendo uma cara de, ai, é isso. Não, porque eu fiquei pensando, né? Até, assim, eu fui nos dois extremos, da escuta e sobre a leitura, assim, é como se a gente, em algum dado momento, a gente tivesse treinado, aí você passa, vai pro final, você passa, você busca palavras-chave ali para você fazer uma leitura dinâmica da petição, para você já responder, e você não assimila. Eu lembro quando eu fui estagiar. Vocês estão me ouvindo? Voltou. Estão me ouvindo? Então, tá. Sim, Quando eu fui estagiar no Dom Orione, eu lembro que era assim, faz uma petição de juntada, por exemplo, para juntar uma documentação. Só que eu queria ler o processo inteiro antes de fazer essa petição de juntada, porque eu sempre entendi o direito, e é o que eu entendo até agora, contando uma história. Então, quando eu leio aquilo, eu quero entender qual que é a história, para além do direito, porque o direito a gente vai aplicar, né? A gente estudou para isso, foi o que a Nath falou. A gente estudou e a gente estuda para saber pegar isso aqui que está me contando e aplicar o direito ali do que eu acho que você tem direito, enfim, fazer essa tradução. Mas se a gente sabe contar essa história, fica muito mais fácil da gente pensar em qual é esse direito, porque eu tô ouvindo, eu tô fazendo isso de um jeito não mecanizado. Eu não tô escrevendo uma petição para fazer o protocolo ali, sabe? Eu tô contando isso pro juiz. E eu preciso que o juiz, ou quem quer que seja que leia aquilo, entenda que são histórias que estão ali. Você falou isso e é muito verdade, assim, nas áreas que a gente escolheu atuar, né, não existe ganhar ou perder no direito de família. Todo mundo sempre sai perdendo, né? Quando você pensa num conflito, tá todo mundo perdendo já. Claro que a gente vai ter acordos, a gente sim. vai ter consensual, enfim, mas pensando que quando a gente chega nesse lugar, na maioria das vezes já não tem mais comunicação entre as partes, né? Na maioria das vezes o advogado já é ali para fazer esse meio de campo. Enfim, acho que tem pauta aí para falar muita coisa e é isso, assim, a gente vai ter que aprender a ouvir até para poder falar, porque senão é isso, tá todo mundo falando ao mesmo tempo, escrevendo, e a gente não tá ouvindo, e aí é isso que não vai evoluir, né? Sim. E eu lembro que no começo, assim, quando eu comecei a trabalhar com justiça restaurativa, né, e me formar, etc. Aí eu lembro que a primeira vez que eu vivenciei uma metodologia, né, para olhar para um conflito a partir de uma metodologia da justiça restaurativa, eu lembro que para mim o mais angustiante era ficar em silêncio escutando as pessoas, né? Tipo, para mim era muito angustiante, diferente, porque eu estava tão acostumada a, sei lá, na minha família, né, que meu pai é do direito, meu irmão também, então, nossa, era tipo, parecia que o nosso hobby era pegar um assunto polêmico para ficar vendo quem ganhava no argumento, assim, tipo, era a parte mais legal era isso. E aí eu estava tão acostumada que quando a gente estava falando sobre algo polêmico ou algo desafiador, e aí eu tinha que ouvir várias pessoas falarem sobre isso, sobre, né, a partir delas, o que afetava elas, e eu não dá para responder logo em seguida que alguém falava. Nossa, aquilo ia me angustiando, tipo, ai caramba, que horas que chega a minha vez logo, sabe, para eu poder rebater algo.
E aí eu lembro que a facilitadora lembrava, tipo, olha, é sobre você, não é pra falar sobre o outro. E aí eu ficava, tá, e aí? Quem ganha isso aqui, né? E é muito de uma mentalidade do direito de se ver num lugar onde as pessoas são escutadas, todo mundo tem vez, né? E voz, que a gente chama, de ter seu espaço respeitado, seja para ficar em silêncio, né? Muitas pessoas dentro da justiça restaurativa, né, podem, nesse lugar da voluntariedade, elas podem ficar em silêncio. E ficarem ali existindo no seu silêncio, né? E como isso é algo extremamente diferente do direito, que você tem que ter sempre uma resposta, sempre rebater alguém, né? Dizendo nesse lugar de certo e errado. E uma coisa que eu lembrei que você falou, Natasha, também quando estava falando sobre essa escuta de gênero e tal, eu estava pensando num, num dos casos que a gente estava conversando no episódio que eu estava gravando essa semana, que, por exemplo, quando chega, né, um caso judicializado para a justiça restaurativa, aí chega tipo, é uma questão de guarda, né, que Natália também deve estar super acostumada. E aí é muito comum que, aos olhos do direito, a resolução daquilo seja, bom, com quem vai ficar a criança, né? Então, se decide por A ou por B, com quantos dias, etc., é isso que resolveu. E aí eu lembro que a Mariana, né, que já foi minha coordenadora lá no Centro de Direitos Humanos, ela falou que quando foi escutar essa mulher, né, desse casal, a mulher super estava trazendo questões de violência doméstica, né? E aí ela falou, cara, mas pro direito não era aquela pauta, né? Tipo, a pauta era guarda da criança, né? Tipo, com quem vai ficar esta criança? E aí ela falou, será que é justiça mesmo a gente pegar, e aí tô dizendo a partir da justiça restaurativa, né? Conseguir chegar num acordo de quem vai ficar com a criança e aí fingir que aquela violência doméstica não acontece, porque não é a pauta do conflito, o conflito chegou como uma questão de guarda, então toma, devolvemos um acordo ótimo de guarda, muito obrigada. E será que a gente existiu com aquela pessoa, né? Porque, tipo, escuta pressupõe que você consiga escutar o outro, tenha esse vazio aí dentro de você que você exista do lado dessa pessoa. Será que a gente existiu? Ou, tipo, ficou na meta do acordo, na meta do qual que é o resultado satisfatório? Enfim, faz sentido pra Ei, vocês isso? Ou, Débora, tipo, isso faz viajei muito? total sentido. E isso, na verdade, é uma falta de escuta do próprio judiciário. Porque a Lei Maria da Penha, ela tem a previsão da competência híbrida, né, para esses casos, que seria essa ideia da vara de violência doméstica funcionar junto com a vara de família, para os casos onde é discutido isso a partir de uma situação de violência doméstica. Só que isso não é aplicado. Essa legislação ela não é aplicada em todos os estados. Não são todos os tribunais que já estão fazendo executando aí esse dispositivo legal. Eu costumo dizer mais, eu vou mais a fundo, eu costumo dizer que o direito de família ele odeia mulheres. Ele é um direito misógino, porque ele ignora, ele não quer ouvir a mulher nesse processo. Ele colocou ali a criança, não, olha, vamos. É aquela velha ideia que é um mito absoluto, que é um absurdo de dizer o quê? O fulano de tal, ele não é um bom marido, mas ele é um ótimo pai. Não tem um pai que ele é um marido que é violento com sua mulher. Como é que você vai evitar, como é que você vai afastar os impactos da violência sofrida por essa mulher? Sabe em quanto tempo de relacionamento? Nas crianças. Né? Então, eu costumo dizer que o direito de família ele é misógino porque ele não parte da escuta de mulheres, que são as mais vulnerabilizadas, que são as mais empobrecidas pelo direito de família. Porque ele deixa de considerar... Vocês estão me ouvindo? Fui eu que travei ou foi vocês duas? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Também. Tá. Ele deixa de considerar a experiência de ser mulher dentro dessa lógica familiar. Né? Então, por que nós, advogadas feministas, eu atuo na advocacia feminista, por que a gente é contra a aplicação da lei de alienação parental? Porque a gente entende, primeiro, que a alienação parental ela vai sendo cada vez mais utilizada como uma moeda de troca e de ameaça nos casos de violência doméstica. Então, você é um abusador, você me violenta, você é um agressor,
eu não quero mais viver com você e inclusive, isso deixa mal o meu filho, a minha filha, a minha família. Tem um impacto sobre as crianças. Então, eu vou fazer o quê? Lei Maria da Penha para você. E aí, o que os homens têm feito? Olha, você está alienando o meu filho. Né? E aí vem com a lei da alienação parental. Então, ela acaba tendo esse impacto na vida de mulheres, né? E é mais um instrumento de misoginia. Porque o ECA, ele já defende crianças e adolescentes da sua maneira, não é numa metodologia não comprovada cientificamente, tal como a alienação parental, entendeu? Então, essa falta de escuta, ela vai trazendo para o nosso ordenamento jurídico cada vez mais instrumentos para fazer silenciamentos, para fazer apagamentos, para bloquear aí, esse acesso mesmo, sobretudo das mulheres, à justiça. Você desconsidera a complexidade das relações, né? Porque é isso, o direito isola um conflito, tipo, guarda de crianças. Aí, se alguém fala, tá, mas olha, tem uma violência aqui dessa relação, ai, muita coisa, aí já não, vamos ver a guarda. Porque é isso, né? Quando você quer colocar coisas que são extremamente complexas, paradoxais, que é a existência humana dentro de lei, né? De uma caixa, se você não tiver uma escuta, vai estar sempre faltando algo. E aí, partindo das estruturas sociais que a gente vive, falta algo para a mulher, falta algo para a pessoa negra, falta algo sempre para essas pessoas, né? E aí a gente vai dizer que não, mas a gente está vendo aqui o direito dessa questão, dessa ação aqui, que é isso que você falou, né? Nem aplica essa questão híbrida do direito de família junto com a violência doméstica. Mas eu acho isso, assim, extremamente desafiador, né, de pensar essa aplicação do direito a partir de uma perspectiva da complexidade das relações humanas. E aí são muitos anos da gente sendo doutrinado de que o que a gente precisa saber é a lei, o que a gente precisa saber é a lei, e menos o que a gente precisa saber é que a gente não sabe nada sobre a vida do outro, e que a gente precisa escutar essa pessoa, e que a gente precisa estar lá sem essa perspectiva, que eu não sei se vocês viveram isso um pouco, mas eu, quando entrei na advocacia, assim, no começo, eu me achava muito salvadora de pessoas. Tipo, cara, eu vou resolver o seu problema, pode deixar comigo. E que eu acho que esse lugar de salvador impede muito a escuta também, né? De tipo, impede a pessoa de se sentir um sujeito, de se sentir uma pessoa que tem as suas escolhas, etc. E ainda me colocava num lugar de que eu sei a resposta. E no final, quem diz que eu sei, né? Eu posso ter decorado a lei, mas aí, até aí, saber o que é melhor para a vida das pessoas tem um caminho bem longo, né? Não, total, Deb. Eu também, quando eu comecei a advogar, eu também achava que eu ia ter esse papel, assim, de portadora do direito, salvadora ali daquela vida, daquela pessoa. E eu costumo brincar, assim, né? Que é uma brincadeira meio de verdade, que ninguém resolve, nenhuma parte da sociedade devolve, e aí eles jogam na conta do direito, e o direito fala aquela coisa, tá bom, vou resolver, mas também não resolve, né? Mas dá aquele cala-boca em todo mundo, tipo, é isso, ponto, acabou, né? E aí é muito difícil mesmo, porque pensando perto da Naná, assim, tô engatinhando a advocacia, inclusive a Natasha é uma pessoa que eu sempre grito quando eu tô com problema, quando tem alguma coisa ali que tá fugindo do meu controle, eu grito pra ela também, engatinhando, mas eu fico pensando nesse lugar, assim, como é muito solitário, assim, como a gente fez 5 anos de faculdade e aí, de repente, quando a gente entra no negócio e fala, tá bom, agora eu sou advogado, você descobre que você não sabe um tanto de coisa. E ainda que você saiba a lei ali, que você estudou 5 anos, é sempre um pedacinho do que você vai ter que lidar, porque as histórias são muito mais complexas. E aí, pensando nesse meu lugar da advocacia autônoma, é muito difícil, porque a gente tem contrato de honorário, aí você tem que pensar o que você está ouvindo, como que você vai mexer naquilo, se você foi paga também, né, para resolver isso, e como que você vai chegar... E aí, a gente se lasca, porque a gente escolheu atender mulheres, né, e aí, nessa relação, as mulheres estão sempre em desvantagem em relação ao homem. Então, quando você pega um divórcio, uma partilha, uma guarda, enfim, e você tá ali comprando a briga daquela mulher, é super difícil, porque além de tudo isso, a gente tá falando aqui dentro de um recorte da advocacia, nós três.
Mas a gente tá lidando sempre com os advogados, sempre não, mas na maioria das vezes com os advogados homens escrotos, que também são misóginos com a gente, sabe? E aí você tá falando, cara, você leu o que eu te mandei? Esses dias eu mandei uma proposta de convivência e a pessoa me respondeu, eu não concordo, ela não concorda com nada, mas ela quer um acordo. Tipo, mas como que é um acordo se não concorda com nada? Você leu o que eu fiz? Eu desenhei. Então é difícil, assim, se a gente não começar a pensar, os advogados não estão ouvindo nem os outros advogados, nem os seus clientes, então, tipo, tá uma coisa meio doida, assim, não sei. Eu tô meio... Às vezes eu fico pensando, né, que seria muito mais fácil se todos os casos que eu pegasse, do outro lado tivesse a Natasha, tivesse você, mas não é assim. A gente pega uns caras muito loucos também do outro lado, como advogado, né? Então, é difícil, assim, a gente escolher levantar essa bandeira da advocacia feminista com recorte, tem hora que é difícil pra gente, assim, tem hora que a gente tem que jogar toalha também e falar, cara, que eu não consigo acessar. Eu, como eu disse, tô engatinhando nesse processo da advocacia e já tive que lidar com falar, cara, aqui eu não sou a salvadora, aqui eu não vou conseguir acessar mesmo. E dói você olhar pra você e falar, não sou, esse papel eu não consigo exercer. Mas a gente vai ter que, em algum momento, lidar com ele. Eu acho que eu fugi completamente do assunto. Não, mas acho que é isso mesmo. Eu ia até perguntar pra vocês que, tipo, qual que é... Acho que Natália já falou várias, né? Mas eu ia perguntar se a Natasha também tem esses ou outros, né? Tipo, quais desafios, assim, que você vê de ter essa proposta, né? Porque, sei lá, eu que fui pra justiça restaurativa, posso elencar um livro de desafios de ter tomado essa decisão de ir para um lugar de escuta, de ir para um lugar de construção coletiva, assim, muitas vezes penso, socorro, o que eu tô fazendo na minha vida, mas no final do dia sempre faz muito sentido. Mas queria te perguntar, Natasha, assim, tipo, quais desafios de ter optado não só por essa luta, né, que você traz da advocacia feminista, mas por essa proposta de escuta das pessoas, né? Ou você não vê desafios, né? Porque pode ser também. É muito forte eu não ver desafios. Todos os dias, né? Tem uma questão que a Nath falou aí que é muito presente, assim. Nós somos mulheres, então a gente já vem de um contexto de desigualdade sociopolítica, econômica, social dado, né? Histórico. E aí, quando a gente opta por fazer isso, a gente também entra num outro conflito, que é o ter que não poder trabalhar de graça, porque senão a gente não consegue ter o nosso sustento, não consegue sustentar a advocacia que a gente exerce, não consegue torná-la sustentável economicamente. Eu digo que a gente não faz advocacia sem terapia, não faz, isso é impossível, porque até nisso é curioso, né? Advogado e advogada gostam de dizer assim mesmo, porque advogado é um pouco terapeuta. Não, caramba, a gente não estudou para isso, a nossa faculdade ela não é essa. Um semestre ali de psicologia jurídica não te dá a capacidade, a habilidade, a competência de exercer uma psicologia com teus clientes. Não existe isso. Isso é para te ter uma noção ali, mas não pode se colocar nesse lugar, porque a gente não é terapeuta. Então, por exemplo, a gente trabalha aqui com uma equipe multidisciplinar, porque a gente entende que a terapia, ela faz parte desse processo também de cura, porque o judiciário, ele não vai resolver, ele não vai curar, ele vai ali ser pontual em alguns conflitos, né? E é isso que vai acontecer. Então, o que a gente acaba vendo, assim, de desafio é, na verdade, a gente está lidando com os sentimentos das pessoas, né? Querendo ou não, a Lei Maria da Penha, ela trouxe para a sociedade um aspecto sociológico, antropológico, que o direito não previu, que é a vingança, sabe? Que é aquele negócio de assim, olha, agora... A Rebecca Solnit, só para contextualizar mais isso, a Rebecca Solnit tem um livro que chama A Mãe de Todas as Perguntas. Nesse livro, ela diz que a fala, ela é como se fosse uma riqueza. E que essa riqueza, ela agora vem sendo redistribuída. Então, a Lei Maria da Penha, ela é isso, ela é essa redistribuição da fala. Ela traz uma importância para a fala da mulher que no direito não se tinha antes.
E aí, o direito fechado como é que é, né? Petulante como é que é, ele se coloca naquele lugar de silenciar mesmo isso, né? Então, a gente precisa entender que tem esse aspecto sociológico da vingança, de que a fala agora ela é um poder nas mãos das mulheres por causa da Lei Maria da Penha, né? E mesmo ela sendo um poder de fala, desse local que ela vai falar, ainda assim ela é desqualificada, ainda assim ela é descredibilizada, ainda assim ela não é escutada. Por quê? Porque aí volta a Mary Beard, né? No Mulheres e Poder. Porque nós não fomos ensinados historicamente a ouvir as mulheres, como ouvir as mulheres, né? Pelos processos históricos de silenciamento. Então, assim, são muitos desafios. O desafio de você estar lidando com uma mulher que já foi completamente empobrecida, que está dependente financeiramente, que está dependente amorosamente, emocionalmente. Como é que você vai passar para ela o valor do seu serviço, né? Parece que você ali é mais um algoz dentro dessa relação, e na verdade não é. Nós somos outras mulheres que também, para que não estejamos nessa lógica de dependência econômico-financeira, emocional e tudo isso, também precisamos dar uma valoração ali para aquele nosso serviço, uma precificação para aquele nosso serviço, porque aquilo é o local que a gente escolheu para ganhar o nosso pão. Então, assim, esse é um dos desafios muito grandes para mim. O judiciário, o sistema de justiça de uma forma geral, é um desafio muito grande para mim, e talvez por isso eu tenha aceitado trabalhar de forma voluntária, né? Porque quem trabalha na OAB como presidente de comissões ou conselheiros é um trabalho voluntário, você não recebe nada, muita gente acha que a gente ganha dinheiro. Na verdade, não. Né? Então, hoje em dia eu sou conselheira seccional e presidente da Comissão das Mulheres e Advogadas aqui da OAB, e um grande desafio que a gente tem é de romper com essa lógica desse direito patriarcal, né? Esse direito patriarcal que muito bem a Nath colocou. A Comissão Nacional da Mulher Advogada tem um provimento, que é o provimento 164/2015. Esse provimento, ele é chamado de Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada. Não é à toa que esse plano, ele prevê uma valorização da mulher advogada diante desse contexto de desigualdade, de misoginia para com os nossos pares, advogados e advogados, clientes e advogados, juízes e advogados, promotores e advogados, né? E também a nossa responsabilidade de construir uma pauta de defesa dos direitos das mulheres junto à sociedade. Então, o nosso enfrentamento aqui, ele é duplo. Ele é para nós, enquanto advogadas, que também sofremos por ser mulher dentro desse local, e para as nossas clientes e a sociedade, de uma forma geral, também é atingida disso. Então, o desafio é de tentar trazer para dentro das nossas instituições o debate e o reconhecimento de que o nosso direito ele é patriarcal, ele não escuta as mulheres, ele não escuta as minorias políticas, né, as minorias subrepresentadas dentro das instituições e dentro da própria sociedade. E aí é trazer para dentro dessas instituições uma alternativa de escuta, uma alternativa no Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada, uma das missões também é a humanização das instituições jurídicas. E ela passa por um processo de escuta. Então, a gente precisa trabalhar nas alternativas técnicas. É curioso que quando a gente está falando de gênero, a gente está falando de feminismo, as pessoas acham que isso não tem técnica. Tem muita técnica. Se a galera aí geral não quer estudar, é um problema de quem não quer estudar, mas tem sim muita técnica e tem elementos para que a gente discuta tecnicamente isso. Por exemplo, você pega um caso de estupro de vulnerável, eu peguei um recentemente, um caso de estupro de vulnerável. Você tem que saber o que não está dito ali, que é uma comprovação de que mulheres e crianças não foram ouvidas nesse processo. Você tem como saber tecnicamente isso e defender isso tecnicamente. Você precisa estudar estudos de gênero, estudos feministas. O que essas teorias estão dizendo pra gente? Elas vêm justamente para apontar esse direito patriarcal, né? Então, trazer para dentro das instituições o reconhecimento de que o nosso direito é patriarcal e ele precisa ser remodelado
é um desafio muito grande e é um desafio que eu faço atualmente à frente da comissão, no conselho também, não só por mim e pelas mulheres que eu atendo, né, mas por toda a sociedade, por um futuro aí que a gente pensa de ser diferente do que a gente vive hoje em dia. E pensar a extensão até, né, não só das suas clientes diretas, né, assim, tipo aquela mulher que você atende, mas no meu caso, quando eu atendo casos, né, que são judicializados, parte de uma mulher que está sendo acusada, né, mas aí quando você escuta essa mulher, você descobre que essa mulher tem várias outras mulheres que estão em volta dela, que estão sofrendo tanto quanto, mais ou menos, enfim, nas suas medidas, sobrecarregadas, silenciadas, né? E eu lembro até que não lembro se eu já contei aqui no podcast, mas eu peguei um caso de contrabando de cigarro, que era uma mulher que estava sendo acusada, ela já tinha, sei lá, seus 50, 60 anos, e eu lembro que a gente estava escutando ela nesse modo online, e aí a filha dela entrou, né, para ser escutada, e a filha dela começou a falar, tipo, sem fim, assim, tipo, de uma revolta muito grande, porque ela disse, minha mãe foi presa e ninguém nem falou comigo. Tipo, a minha mãe estava presa e eu não sabia o que estava acontecendo, assim, ninguém me contou o que estava acontecendo, ninguém me escutou sobre o que estava acontecendo, tipo, nada. E aí, isso já fazia uns 2 anos, 3 anos. E aí, e ainda eram mulheres negras, né, e que cuidavam da casa sozinha, pagando aluguel, enfim. E aí eu lembro que no final, assim, que a gente ficou em silêncio, no final ela super chorando, assim, falou, cara, eu só queria agradecer porque pela primeira vez eu existi para vocês, né? Tipo, existir para instituições. Porque nunca existi. Ninguém me falou comigo. Faz 3 anos que ninguém fala comigo sobre isso que tá acontecendo. E, tipo, era a filha da mulher, né? Que pro direito, quem é a filha da mulher? Tipo, tanto faz, porque a gente tá falando da mulher que está sendo acusada do contrabando. Mas é isso, né? Tipo, atrás da mulher tá sempre outra mulher que tá ali sobrecarregada, segurando as pontas, e que para ela existir era minimamente alguém parar na frente dela e falar, cara, o que está acontecendo? Como você está se sentindo em relação a isso? E acho super válido você trazer essa questão da técnica, porque toda vez que eu falo sobre justiça restaurativa, as pessoas falam, ai, que legal, né? É fazer rodinha, como se, tipo, eu não tivesse me especializado nisso, como se eu não tivesse estudado para isso. E que se fosse só fazer rodinha, porque as pessoas não fazem, então, né? Ser, tipo, tão simples Sim. assim, sem estudo nenhum, né? Mas, enfim, achei muito, muito incrível você falar isso, porque me vem muito sobre essa rede de mulheres que o direito não considera, porque ele está sempre olhando para uma pessoa só, individualizada, a pena é só para ela, então tanto faz se ela tem filhas, irmãs, tias sofrendo com isso e não sendo escutadas também, né? É louco, né, Dé? Porque eu fico pensando nessa rede, até nossa, assim, como advogadas, assim, a própria CMA, né, a Comissão da Sim, Mulher total. Advogada, e aí as outras pessoas que eu, enfim, crio nessa rede, como que é importante para mim, nessa advocacia que eu decidi exercer, ter outras mulheres que eu sei que eu posso contar, assim, que não existe esse lugar da rivalidade, não existe esse lugar que a sociedade espera que a gente tenha, sabe? A Natasha, a Raquel, enfim, tantas outras, a doutora Cláudia, aqui da CME de São Paulo, são pessoas que, assim, que é bom eu falar, cara, tenho essa rede, eu sei que eu posso contar com essas pessoas. E dá uma tranquilizada, assim, dá uma paz a gente pensar, porque é isso, no moral da história, é uma segurando a outra e dando ali pra gente conseguir construir, né, que não seja agora, mas deixar isso para as outras pessoas. E eu acho incrível, porque quando eu fiz faculdade, as redes sociais não eram tão presentes ainda, eu não via outras advogadas, outras pessoas, eu não tinha essa coisa para olhar, mirar e falar, cara, tem gente muito boa falando desse meu incômodo, disso aqui que eu tô vendo. Faculdade de Direito, eu não sei vocês, mas a minha faculdade teve um professor que chegou a falar do tipo, meninas, no dia da prova venham de saia, sabe? Era uma coisa assim completamente misógina. E todo esse meu incômodo, eu não tinha outras. Eu briguei com a faculdade inteira, todos os anos. Eu só briguei na faculdade. Nem tenho amigo, assim, da época da faculdade. Ariana que sou. Ariana que sou, exato. Ouvia as coisas, batia de frente, assim. Então, eu lembro que quando teve aquele estupro coletivo no Rio de Janeiro,
um professor falou, mas todo Lembro. mundo gosta de uma putaria, uma coisa assim. Eu falei, não, mas a gente não tá falando de putaria, a gente tá falando de estupro coletivo. Tipo, você tá muito louco? Aí aquela confusão em sala de aula. Me expressei mal. Não, você não se expressa mal numa sala de tantos alunos, né? Você pensou sobre isso. E aí, eu não tinha pra quem olhar, não tinha Instagram, não tinha YouTube. Quer dizer, talvez tivesse, mas não era como é hoje, né? E aí hoje eu me sinto muito acolhida de saber que existem outras mulheres advogadas que estão lidando com esse incômodo junto comigo, sabe? Também é uma rede para mim. A gente fala muito, né, dos clientes e como é importante eles terem a terapia alinhada e tudo mais e tal. Mas a gente, como advogado, assim, chegou um dado momento que eu falei, cara, eu faço terapia 2 vezes, porque uma é pra falar de cliente, de problemas que não são os meus, e a outra é pra falar da minha vivência. Porque é difícil, a gente escolher uma profissão, e acho que foi o que a Nath falou, né? Assim, a gente não é terapeuta. Mas quem diz que escutar tem que ser sempre terapeuta? Advogado também tem que escutar, médico também tem que escutar. A gente tem que escutar o outro, a gente tá num lugar. Eu gosto muito de uma médica que chama Júlia, ela tem um livro contando um pouco a vivência dela do SUS, e ela fala sempre assim, poxa, ninguém tinha ouvido essa pessoa até hoje, a pessoa tá se queixando de dor de cabeça há 5 anos e ninguém tinha ouvido pra entender o que é essa dor de cabeça. Ou a pessoa tá com crise de ansiedade e ninguém tinha ouvido pra entender o que era uma crise de ansiedade. Então, não precisa ser só... Todo mundo tem que escutar. O engenheiro tem que escutar, o médico tem que escutar, todo mundo tem que escutar. Isso não é o lugar da terapia, é o lugar do atendimento. É muito louco que escutar virou profissão, né? E, tipo, a profissão do psicólogo não é escuta. Tipo, esse é um meio. Mas, né, ele tem técnicas, ele estuda, porque é uma outra escuta. Agora, escutar a pessoa virou profissão. Tipo, eu falo que eu escuto as pessoas, você, né, virou psicóloga. Tipo, não, eu só tô tentando ser um ser humano um pouco mais coerente com o que eu acredito, assim. Porque é isso, né? Qualquer pessoa precisa escutar. Tipo, que louco isso. Sim. Juro, eu acho isso bizarro de pensar que as pessoas colocam enquanto profissão algo que a gente deveria fazer só porque a gente é ser humano mesmo e se conecta com o outro, né? Com a dor do outro, com a história do outro. Enfim. Eu bato muito nessa tecla da escuta, né? A escuta qualificada, a escuta ativa. E que isso é uma habilidade que precisa ser desenvolvida dentro do direito, tal qual a oratória. Não é mais importante a oratória. Talvez a escuta seja até mais. Sim, total. Mulheres, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Foi uma delícia esse bate-papo. Estou aqui ansiosa para o momento que ele vai acontecer presencialmente em Belém do Pará, né? Porque eu já entendi que esse é o nosso destino, viu, Natália? Vamos nos programando para isso. Queria agradecer muito mesmo e que a gente possa continuar aí nessa rede de mulheres se apoiando. Foi uma delícia mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada mesmo. Eu tô há um ano planejando dizer que a gente é muito essa esquecido viagem aqui no norte, sabe? A gente é muito esquecido aqui no norte. Porque quando a gente diz que mora pra cá, Belém, muito longe. Aí eu fico pensando, longe da onde? Longe de São Paulo. São Paulo é centro do quê, assim? Fico pensando, centro do quê? Não, aqui é mais perto da Europa, adoro mais perto isso. dos Estados Unidos. Longe da onde? De quê? Qual é a métrica, né? E aí, eu já tô planejando essa viagem faz um ano já que eu quero ver a Nath. E eu fico sempre muito feliz, porque a Nath sempre acaba me colocando nesse circuito de São Paulo. E aí, quando alguém chega de São Paulo, fala assim, Natália, com certeza. Porque a gente acaba ficando aqui, né? A gente movimenta muito. Eu costumo dizer que os profissionais daqui, eles têm uma ambição de ir para São Paulo, ir para o Sul, Sudeste, não sei o quê. Eu falei, gente, tem 144 municípios no meu estado. Eu quero estar nos 144 municípios. Eu quero ir lá para São Paulo? Não, eu quero ficar aqui andando pelos municípios. Mas eu quero que você venha. A Nath, na verdade, a Nath, antes da pandemia, ia vir dar um curso em São Paulo. Eu já tava super animada, com roupa de ir já. E aí veio a pandemia, o curso não rolou. Mas eu sigo esperando esse encontro. Seja aqui ou aí, vai rolar esse encontro aí
dessa rede que a gente vai criando e eu te indico o tempo inteiro para tudo, que eu adoro o seu trabalho, imagina, sou super fã. Bom, É isso, meninas, muito muito obrigada. obrigada. E, Nath, conta aí onde te acham, Natália, onde vão te achar, Bom, para saberem mais. eu como Mariana inquieta, tô sempre fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Acho que o lugar mais fácil de vocês me acharem é no Instagram, Natália de Campos, Natália com TH, 2 S no final, porque aí de lá você consegue ver sempre o que eu tô articulando em algum lugar aí desse mundo, né? Então, acho que é o lugar mais fácil o Instagram mesmo, tô sempre aberta ali, respondendo os directs. Vocês vão ver que meu Instagram não é muito de advogado, eu tô sempre reclamando de tudo. Faltando carisma ali, mas a gente troca, fala um pouquinho de direito, um pouquinho de vida, um pouquinho de tudo. Mas enfim, obrigada, Dé, obrigada, Ana, foi um prazerzaço ter esse papo com vocês. Bom, o meu vocês podem me achar no @política para mulheres no Instagram. E também no @CMAOABPA, que é onde a gente posta os conteúdos mais jurídicos. O Política para Mulheres, ele tá um pouquinho abandonado agora a página, porque ele é um projeto que ele acontece no presencial, ele acontece no físico. Então, a página, na verdade, é um reflexo do trabalho que é exercido no offline, né? Então, agora eu estou trabalhando muito no offline. Hoje eu já consegui ir para umas ilhas aqui perto da minha cidade. A gente vai lá, ouve algumas mulheres, trabalha com ações educativas em algumas escolas, e aí o projeto acontece mesmo no contato com a comunidade. Ali é só um canal de comunicação, um canal para a gente conseguir se falar melhor. Então, eu não sou uma produtora de conteúdo, eu costumo dizer que eu sou uma slow blogger, e muito slow, assim, eu acho que o último post, sei lá, tem 4 meses, mas, em compensação, a minha vida no presencial, ela é bem frenética, assim. Muito obrigada, mulheres. Um beijo para vocês. Um beijo, gente, um beijo, tchau, tchau. Fez sentido por aí? A conversa não acabou. A cada 15 dias sai um episódio novo e a gente pode se encontrar no Instagram, no @papodebs. Muito obrigada você que ouviu até aqui, e se você quiser contribuir com a sustentabilidade do projeto, a chave Pix do podcast é papodebs@gmail.com. Até a próxima!